senhor diz que a união deles com o pensamento aristotélico gerou este produto. Ou seja, não vou usar o termo falou filho feio, né? O senhor poderia dizer um pouquinho mais sobre isso? Porque talvez muitos vão achar a chave do porquê nós tivemos que ter o sínodo de Dort e uma formulação arminiana ter sido feita. O que aconteceu foi o seguinte: o calvinismo antes de Dort não enfatizava tanto, ou na época de Dort, não antes de Dort sim, mas na época anterior ao período de Dort, na época de João Calvino mesmo, não enfatizava tanto a doutrina da eleição. Se você ler as Institutas da Religião Cristã, são 4 volumes, é uma obra grande, é uma obra substancial. As pessoas acreditam o seguinte: olha, Calvino, ele só escreveu sobre predestinação, o tema da vida dele, a razão dele viver foi a doutrina da predestinação. Então, Calvino só se ocupava disso, só escrevia isso, só pregava isso, e só propunha isso, e matava pessoas que não pensavam como ele. Geralmente esse é o conceito que o pessoal tem de João Calvino. Isso está longe da verdade. Quando nós lemos as Institutas, nós descobrimos que a doutrina da eleição, ela ocupa um pedacinho muito pequeno em termos proporcionais, quando nós olhamos a obra toda. Nós percebemos que as Institutas, nos seus 4 volumes, elas tratam da predestinação ou da eleição só no 3º volume, dedicando ali os capítulos 21 a 24, 21 a 25, não me lembro agora, mais ou menos 100 páginas apenas à doutrina da eleição. Então nós percebemos que o próprio João Calvino e o seu movimento, as suas propostas ali como reformador, não enfatizavam tanto assim a eleição. Hoje, você fala a palavra calvinista, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o quê? Ele crê na predestinação. É como se calvinismo fosse sinônimo de eleição e predestinação. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque depois da morte de Calvino, o Teodoro de Beza, que é o sucessor de Calvino, ele percebeu que o ambiente intelectual daquela época estava focalizado numa universidade na Itália, a Universidade de Pádua. E a Universidade de Pádua estava adotando o método aristotélico de abordagem das diversas ciências. E nesse novo modelo, o novo modelo de Pádua, com o abraçar do método aristotélico, isso passou a ser visto como o suprassumo intelectual da época. E os calvinistas não quiseram ficar de fora do ambiente intelectual elevado. Nós somos intelectuais, e eram mesmo, nós somos grandes doutores, e eram mesmo, e nós não podemos ficar fora desse ambiente intelectual. Então adotaram um modelo aristotélico para interpretar, para trabalhar com a sua ciência, a teologia. O problema é que o sistema aristotélico precisa de um pressuposto básico para, a partir desse pressuposto, lidar com toda a outra realidade da ciência com que trabalha. E os calvinistas disseram o seguinte: olha, o nosso pressuposto básico para lidar com todas as questões ligadas à teologia, que é a nossa ciência, o pressuposto básico é a predestinação. São os decretos divinos. Os decretos divinos servirão como elemento fundamental para que nós consideremos todo o resto do nosso sistema. Então, a partir daí, o calvinismo, então, agora com uma nova roupagem, fazendo uma análise de tudo sob a perspectiva aristotélica, é aí que surge o escolasticismo protestante, e o calvinismo então passa a se caracterizar como um movimento que enfatiza demais os decretos divinos, a eleição, a predestinação. E isso faz com que surjam muitas questões. Por exemplo, o infralapsarianismo. Qual foi o decreto que veio primeiro? O decreto da queda ou o decreto da eleição de um grupo? O que foi que apareceu primeiro? Essa preocupação com os decretos. Isso tudo gerou descontentamento em algumas mentes, dizendo: olha, as respostas a isso não são satisfatórias. Essas respostas são equivocadas. Essas respostas não estão se encaixando no espírito da Escritura. E é nesse contexto que surge o arminianismo, dizendo: oh, não estamos satisfeitos com essas respostas. Talvez, se o calvinismo tivesse permanecido enfatizando o que Calvino enfatizava,
A soberania de Deus, a palavra de Deus como a fonte da pregação, o evangelismo. João Calvino trabalhou muito para a divulgação da fé por toda a Europa. Talvez se essas coisas tivessem permanecido como a ênfase do calvinismo e seguindo firmemente no sentido do fundador do movimento, por assim dizer, João Calvino, talvez o arminianismo sequer existisse. Até brinquei falando, olha, o arminianismo é o resultado, é o filho feio do calvinismo casado com o modelo aristotélico proposto em Pádua. É uma reação a isso tudo, a essa ênfase na eleição. O problema é que o arminianismo, ao tentar resolver o problema, só piorou as coisas. Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, não, a eleição existe. A eleição existe, mas nós podemos solucionar todo esse problema do reducionismo do homem, dizendo o seguinte, Deus elegeu com base na presciência. Ele previu a fé da pessoa, e prevendo a fé da pessoa, ele escolheu. A resposta que o arminianismo deu foi pior ainda. Sim. Aí acabou com a biblicidade da doutrina da eleição, porque a Bíblia não ensina isso. Isso seria uma eleição com base no mérito. Deus previu a fé. Condicionada à fé. Deus previu algo bom na pessoa. E aí a escolheu com base nesse algo bom que ela viu. Aí a eleição deixou de ser gratuita, passou a ser um presente pela fé prevista. Ok, perfeito. Vamos começar agora com algumas perguntas que alguns irmãos fizeram. Tem aqui, tem outras anotadas aqui. E à medida que você for tendo dúvida, vai escrevendo, botando na caixinha aqui. Essa eu quero começar comigo para entrar nas outras. As pessoas às vezes não entendem a eleição incondicional porque elas não entendem a doutrina da queda, a depravação, o quanto o homem caiu. Por isso é necessário uma eleição incondicional, porque a queda teve efeitos tais que é impossível que o homem responda a Deus sem que Deus o escolha. Então é interessante para a gente, esse vai ser o elozinho para a gente entrar no restante das perguntas. Os irmãos entenderem que a eleição tem que ser como ela é, em razão do que foi a queda. Então, se eu explicar um pouco dos efeitos da queda, da depravação radical do homem, e por essa razão Deus teve que escolher, porque o homem jamais escolheria Deus. Sim, a depravação total é o primeiro ponto do calvinismo. Na tulipa, ali o primeiro ponto é a total depravação, é a letra T, do primeiro. Por quê? Porque disso depende todo o resto. Se eu aceitar, à luz da Bíblia, que o homem tem um intelecto depravado, Romanos 3, não há quem entenda. Isso é depravação do intelecto. Se eu aceitar isso, se eu aceitar que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e elas se discernem espiritualmente. Se eu entender isso, que o intelecto do ser humano está comprometido, se eu entender que a queda envolveu a vontade do homem, que a sua vontade está corrompida, ele não quer ir a Deus, além dele não entender, ele também não quer. Ele chama o mal de bem e o bem de mal. Ele é assim, ele inverte as coisas. O Senhor Jesus diz, olha, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem. Há uma vontade corrompida aí. Se nós olharmos para as emoções do homem, essas emoções também são corrompidas. Eles se alegram com a injustiça e eles se entristecem com a verdade. É o oposto do que é esperado. Então o homem está totalmente corrompido, totalmente depravado, ele é incapaz de compreender, ele é incapaz de fazer qualquer coisa em prol da sua própria salvação. Então, sem isso, sem uma atuação sobrenatural de Deus nele, sem isso, ele não poderá se converter. Então,
nós entendemos, nós sabemos, a Bíblia mostra e nós cremos assim, que o homem só se converte por uma ação sobrenatural de Deus. Só assim. E aí a pergunta que surge é: por que essa ação sobrenatural ocorre sobre alguns e não sobre todos? E qual é a resposta? A resposta é a seguinte: Deus tem os seus eleitos. Essa ação sobrenatural dele acontece somente sobre os seus eleitos. No arminianismo é diferente. O arminianismo fala assim: não, nós concordamos plenamente com isso, que todo homem está depravado, que o homem não entende, que o homem não quer, que o homem não pode tomar decisão nenhuma por Cristo. Nós aceitamos isso plenamente. Mas nós acreditamos num conceito chamado graça preventiva ou graça preveniente. E o que é isso? A graça preveniente diz o seguinte, a concepção arminiana da graça preveniente. Agostinho já tinha falado sobre a graça preveniente e Calvino também já tinha falado sobre a graça preveniente. Mas Calvino deu um novo sentido à definição de graça preveniente. Graça preveniente para a Armínia é o seguinte: olha, sempre que alguém é evangelizado, naquele momento ocorre como que uma suspensão da incapacidade da pessoa. Note bem, a pessoa não pode aceitar a Cristo, ela não quer, ela não pode, ela é incapaz, ela está morta, ela tem um entendimento travado, ela não consegue, ela está totalmente corrompida, ela não consegue aceitar a Cristo. Mas na hora em que ela está sendo evangelizada, ela recebe uma graça capacitadora. Todos que são evangelizados. Agora a questão é, como ela vai usar essa graça capacitadora? É assim que o arminianismo entende. Ela pode usar a graça capacitadora para o bem e aceitar a Cristo, ou ela pode usar a graça capacitadora para o mal e não aceitar a Cristo. É lindo isso aí, é lindo. Então a pessoa deixa de ser morta durante alguns momentos. Enquanto está sendo evangelizada, ela tem uma luz ali, ela tem uma capacitação, ela deixa de ser morta. É uma ressurreição temporária. E ela então agora é capaz. O problema, isso é bonito, isso é lindo, o problema é dizer que isso é dado a todos. Por quê? Porque nós sabemos a graça preveniente, Calvino falou sobre ela. E realmente ela atua em quem? Ela atua nos eleitos. Se o eleito está morto, como é que ele ouve então o evangelho e aceita? É porque Deus, na sua graça preveniente, vai abrindo o coração e capacitando a pessoa para entender. Então nós cremos na graça preveniente, mas a graça preveniente atuando nos eleitos. Em todos não. Por quê? Porque a Bíblia diz inclusive que Deus endurece o coração. É uma desgraça preveniente. A Bíblia fala que quando alguém ouve o evangelho, muitas vezes Deus vai lá e endurece o coração da pessoa, para que ela não creia. Onde está a graça preveniente nesses ensinos? Nós não sabemos. Então, essa é uma das grandes distinções entre o calvinismo e o arminianismo. Perfeito. E uma outra, já dentro desse tema, muitas pessoas entendem que crer na predestinação é ser calvinista. A predestinação e eleição é só para calvinistas ou é para